como é que a nossa mente vai ser transformada quando a gente receber essa palavra de Deus em nós. Amém? Então a Bíblia diz que ele converteria o coração dos pais aos filhos e converteria os desobedientes a uma vida prudente, a uma vida de prudência, porque nós devemos ser prudentes. Nós recebemos uma mensagem do Senhor Jesus Cristo que ela se classifica em duas partes. Primeira parte é uma mensagem de simplicidade. Jesus disse: sede simples como as pombas. Mas também ela se apresenta como prudência. Sede prudentes como as serpentes. Então nós devemos receber a palavra que nos torna simples como o pombo e ao mesmo tempo prudente como a serpente. Presta atenção, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora, em que o engano se espalhou com uma velocidade muito rápida pela terra. Há muitos espíritos enganadores e há muitas pessoas seguindo espíritos enganadores, e a verdade está se tornando como uma coisa sem valor para muitas pessoas, porque muitos já não se agradam mais da pregação do evangelho genuíno, da palavra simples da Bíblia. Muitos querem novidade, muitos querem uma incrementação, mas a palavra de Deus não precisa disso. Basta a gente ouvir, entender, crer e obedecer, que tudo vai se resolver na nossa vida. Então, esses homens de Deus que Deus chamou, eles pregaram um evangelho simples, mas um evangelho que também ensinava o povo a ser prudente. Então, esse era o objetivo: é converter os corações dos pais aos filhos e converter os desobedientes a uma vida de prudência e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, irmãos, o meu objetivo aqui como servo de Deus é habilitar para o Senhor um povo preparado. O que é habilitar? Habilitar é preparado, né? Quando uma pessoa dirige sem a carteira de motorista, né, ele está dirigindo ilegal. Ele precisa se habilitar para andar legalmente. Geralmente a pessoa que não tem habilitação, ela tem que sempre andar correndo da polícia. Quem já percebeu? Se alguém vê a polícia no lugar, fala assim: ó, o João está ali, ó. Se a pessoa está habilitada, ela não preocupa com isso. Preocupa? Não. Então não precisa ter medo do adversário. Se você está habilitado no Senhor, não precisa ter medo do adversário, não precisa ter medo dos problemas, não precisa ter medo das barreiras. Basta você confiar e permanecer nas sagradas escrituras aqui da palavra de Deus, porque a palavra de Deus está nos habilitando para que a gente esteja preparado para o Senhor, para que a gente possa dizer: eis-me aqui para o Senhor todo dia. Como Abraão, quando Deus o chamava para uma missão, ele sempre estava pronto a dizer: eis-me aqui. Se Deus te chamar hoje, você pode dizer isso para Deus: eis-me aqui, Senhor. Ou você é aquela pessoa que simplesmente vai se envergonhar do Senhor, porque a Bíblia diz que nós devemos apresentar diante do Senhor como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar. Essa é a verdade. Mas a palavra de Deus que nós estamos recebendo, ela tem o poder de converter o nosso coração, de mudar os nossos pensamentos, de mudar a nossa vida. Nós estamos no processo, por isso nós não devemos perder um detalhe desse processo. Eu peço a Deus que eu esteja presente, né, no maior número de culto possível, para ouvir a palavra de Deus, que ainda que seja uma criança que vem trazer a palavra. Se for a palavra de Deus, eu recebo com todo o meu coração, e ainda que eu já tenha ouvido 1000 vezes, eu ouço como se eu tivesse ouvido pela primeira vez, porque é a palavra de Deus para mim agora. É a palavra de Deus para mim agora. E aqui também em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo está contando o testemunho diante do rei, que o apóstolo Paulo foi chamado como ministro do Evangelho do Senhor, como um apóstolo, servo de Deus, para anunciar o Evangelho da salvação para as pessoas. E nós já ouvimos a mensagem que fala do encontro que ele teve com Jesus. O que apareceu no céu quando
o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus, na verdade, como Saulo de Tarso teve um encontro com Jesus, o que ele viu no céu? Alguém sabe dizer o que ele viu no céu? Ele viu o quê? Ele viu uma luz. A luz era tão intensa que ele ficou cego. A luz era tão forte que ele ficou cego. Há muitas pessoas nas trevas, irmãos. E a Bíblia diz que quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Sabia que nós precisamos ter certeza da nossa salvação? Nós precisamos ter certeza do caminho que nós estamos vendo. Para onde o nosso caminho está nos levando? Tudo isso tem a ver com essa mensagem que nós estamos ouvindo hoje. Tem a ver com a preparação da nossa alma. Então, esteja onde a gente estiver, a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar com aquelas 5 virgens prudentes lá de Lucas, que a palavra de Deus conta a parábola que Jesus contou. Nós devemos ser prudentes, nós devemos estar preparados, nós devemos ser precavidos, porque nós não sabemos a hora que Jesus vai vir nos buscar. Nós não sabemos o momento que Jesus vai vir para fazer o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos a hora que Deus vai dar ordem para que a gente seja recolhido dessa terra. Por isso nós devemos estar preparados de dia, de noite, de madrugada, onde a gente estiver. Amém? Eu já ouvi alguém dizer: eu quero correr na igreja. Eu já disse que eu quero correr na presença de Deus. Porque correr na igreja, a pessoa pode correr até no pecado, só porque está presente na igreja. Não, nós devemos estar na presença de Deus, na presença de Deus, a luz. Quando o apóstolo Paulo viu uma luz do céu, ele ouviu também uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Era o próprio Jesus que estava aparecendo para ele e mudaria a vida dele para sempre, como ele muda a vida de qualquer pessoa que tem um encontro com ele. Mudou a sua vida, como mudou a minha vida, como tem mudado a vida de muitos. Amém. E a Bíblia diz que ele, contando o testemunho do rei, aqui no versículo 14 do livro do capítulo 26, ele diz que ele caiu em terra, ele e os que estavam com ele. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E no versículo 15, o apóstolo Paulo faz uma pergunta para o Senhor: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas levanta e firme-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunho tanto das coisas que me viste, como também daquelas pelas quais te aparecerei. Então ele fez uma revelação para o Saulo de Tarso naquele momento, e ele falou: levanta-te e firme sobre os teus pés. Então toda pessoa que tem um encontro com Deus, a tendência dessa pessoa é se levantar. Nós não podemos permanecer caídos. Quando eu vejo um crente caído, um crente que tem promessa de Deus, um crente que diz que tem fé no Senhor, que acredita na Bíblia, que acredita nas promessas de Deus, só murmurando a vida inteira, irmãos, eu me sinto muito mal com isso. Porque quando nós temos nosso encontro com o Senhor nos levanta e nos sustenta de pé. Ele nos levanta e nos sustenta de pé. Ele não nos levanta e não nos manda sozinho. Ele fala: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós fomos colocados de pé para permanecer de pé diante de qualquer desafio, irmãos, para permanecer até o fim. Então a palavra do Senhor diz aqui que o Senhor apareceu a ele para constituir o ministro e testemunho das coisas que ele viu ali e das coisas que ele ainda veria, livrando-te do povo do gentil para os quais eu te envio. Para quê? Para abrir os olhos e os converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. É a mesma mensagem. É a mesma mensagem. A mesma mensagem que Deus trouxe, que o anjo trouxe para João, aliás, para Zacarias, lá no templo, quando ele apareceu lá no altar do incenso. As mesmas palavras, a mesma mensagem também trouxe o Senhor Jesus Cristo para o Saulo de Tarso, porque haveria de ter um povo que ouviria aquela mensagem para ser preparado, para encontrar com Deus, para converter o seu coração, converter das trevas para a luz, para abrir os olhos, converter das trevas para a luz. Presta atenção, da escuridão para a claridade, irmãos, porque nós recebemos a luz do nosso entendimento e da potestade de Satanás para Deus. Todos nós aqui, todos nós que servimos a Deus hoje, um dia nós estivemos literalmente nas mãos de Satanás. Presta atenção.
todos nós que servimos a Deus hoje, que somos discípulos do Senhor Jesus, somos crentes, que estamos servindo ao Senhor, nós não diz que vivemos debaixo do poder da mão de Satanás. A Bíblia diz: converter da potestade de Satanás. Presta atenção no que está escrito na sua Bíblia aí, para converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Todos nós fomos tirados do poder das mãos do diabo e fomos colocados nas mãos de Deus, literalmente. A Bíblia diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Lá em Pedro, a palavra de Deus fala: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Ele anda em derredor de nós, né? Por isso que nós devemos vigiar. Nós fomos tirados das mãos dele. Quando nós ainda servíamos a religião e vivíamos no engano, estávamos presos por ele. Nós não tínhamos entendimento da verdade que só Jesus nos levaria a Deus. Ele estava invocando tantos outros nomes, mas o Senhor nos resgatou da potestade do diabo, nos tirou do engano e nos colocou na luz da sua presença, nos revelando a verdade, a única verdade que existe, que é Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos nos converter dos maus caminhos. Eu creio que a mensagem é urgente nos dias de hoje, porque a vaidade está aumentando, está crescendo, né? Muitas pessoas hoje estão servindo a Deus só de aparência, quando na verdade o seu coração está completamente tomado de imundice, completamente tomado de desejo errado, completamente tomado de coisas que não agradam a Deus. Onde Deus está olhando para o nosso coração, como Deus falou lá na casa de Jessé, quando o profeta Samuel foi para ungir Davi como rei. A Bíblia diz que passou o primeiro filho, que era Eliabe, parece, ou Abinadab. Foi passando os filhos. Quando o profeta pensou que era o primeiro, Deus falou no coração dele: não olhe para a sua altura nem para a sua aparência, porque eu rejeitei esse. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. Sobretudo que se der guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as saídas da vida, diz a palavra. Deus está olhando para o nosso coração, e a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado para que o nosso coração não fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, porque o dia do Senhor virá sobre todos os habitantes da terra, diz a palavra. O Senhor Jesus falou sobre nós devemos sempre andar preparados, dia após dia nós devemos crescer na fé. Se hoje nós oramos um pouco, amanhã nós devemos estar orando mais. Se hoje nós já temos uma comunhão com Deus, amanhã devemos querer ter uma comunhão maior. É o que o pastor falou. Se hoje eu adoro a Deus, eu busco a Deus, assim que a presença de Deus, eu tenho aquela vontade de estar buscando, eu quero ter mais fome, mais sede, eu quero estar melhor a cada dia, eu preciso estar avivado a cada dia. Deus me colocou de pé, mas a palavra vem especialmente para converter o nosso coração. Nós percebemos aí, o objetivo dela é ensinar. Nós estamos aprendendo, é também repreender. O que significa repreender? Repreender é chamar a atenção, não é? De repente Deus nos ensinou um caminho, é quem você deve andar. Eu comecei a andar nesse caminho, daqui a pouco eu desvio desse caminho, aí vem a mensagem, me repreende, me chama a atenção. Você está se desviando. O Espírito Santo de Deus, ele faz-nos lembrar de tudo que Jesus disse. Não é isso que Jesus falou? Ele nos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ele nos faz lembrar lá no nosso trabalho, ele nos faz lembrar lá na nossa casa, onde a gente estiver. De repente começou a desviar, o Espírito Santo de Deus vem e chama a nossa atenção, nos repreende, também nos corrige. Você errou, você errou, precisa ser corrigido, precisa ser corrigido. Irmão, se nós não formos corrigidos, nós vamos andar errado. A Bíblia diz que aquele que abandona a repreensão morrerá. Lá em Provérbios fala: se alguém te repreender e você souber que você está errado, receba isso como uma repreensão de Deus e mude. Porque hoje, muitas vezes, quando alguém é repreendido, a pessoa assim sobrepesa e fala: quem é fulano que deve me chamar a atenção? Quem é fulano que deve me julgar? Mas ela sabe que ela está errada de dentro. Ela precisa aceitar a repreensão de Deus, a correção de Deus.
Deus, porque a Bíblia diz que se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Mas eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, e o Pai corrige porque Ele ama, e nós precisamos aceitar a correção do Senhor. Amém? Amém. E para nos educar na justiça, para a gente ser habilitado para toda boa obra, a fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. Está escrito lá, 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. É a mensagem que nos prepara, é a palavra que nos prepara. Por isso, tenha muito cuidado com o que você anda ouvindo no YouTube, com o que você anda ouvindo na internet, com o que você anda ouvindo hoje. Há muitos espíritos que saíram pelo mundo afora ensinando. Há muitos ensinamentos hoje. Nós devemos ter cuidado. Naquele dia, quem é que será aprovado por Deus? Somente aqueles que permanecerem fiéis ao que está escrito na palavra. Somente aqueles que permanecerem na simplicidade de Cristo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui na carta que ele escreveu aos Coríntios, ele vai falar aqui na segunda carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 11. Nós já estamos terminando a mensagem aqui já. Aleluia. Bendito seja Deus. Então o tema da mensagem é conversão. Que a mensagem possa nos converter verdadeiramente o nosso coração. Olha o que ele fala para a igreja dos Coríntios. É a preocupação que todo mundo de Deus tem com a igreja. Tudo isso que a gente faz, tudo que a gente anuncia aqui, irmãos, nós temos um objetivo só. Tanto eu, como pastor, como qualquer pessoa que está ali, né, diante do povo, nós temos a responsabilidade. Nós sabemos que um dia nós vamos apresentar esse povo para Deus. Mas como nós vamos apresentar esse povo para Deus? Como que nós devemos apresentar esse povo para Deus? Presta atenção. Olha o que o apóstolo Paulo fala para os Coríntios, no capítulo 11. Ele diz assim, primeiro, segundo versículo, terceiro, diz assim: quisera eu que me suportasse um pouco mais da minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem puro ao que só esposo, que é Cristo. Presta atenção, preparação. Eu vos tenho preparado para apresentar-vos como virgem pura ao que só esposo, que é Cristo. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Presta atenção. O zelo de Paulo pela igreja era um zelo de Deus. Por exemplo, o irmão falou coisa muito interessante, que Deus trabalha a simplicidade. Nós não precisamos receber algo a mais do que a palavra tem para oferecer. Infelizmente hoje, muitos homens querem ser promovidos e querem inventar coisas fora da Bíblia para poder chamar a atenção do povo, mas isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas, a nossa vida, é a palavra simples do Senhor, porque ela é poderosa, ela é completa, a palavra de Deus é completa, ela vem na medida certa da nossa necessidade. Não precisa inventar, é só, irmãos, nós nos contentarmos com o que Deus nos dá na palavra. Quando você
da Bíblia. Deus não deu ninguém o direito, por exemplo, de condenar um ser humano ao inferno, mas existem ensinamentos em que os seus líderes estão condenando pessoas ao inferno, falando até que fulano está no inferno, fulano foi para o inferno. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Só Deus é que sabe dessas coisas. Não existe isso. E pior que esse ensinamento está aqui nesse lugar que nós moramos, aqui no lugar que nós moramos. Coisa que não está na Bíblia, não está na Bíblia. Então, por falta de conhecimento é que o povo perece. O povo perece porque falta conhecimento, ou falta o interesse de conhecer a palavra de Deus, ou falta coragem de ler a Bíblia para poder entender o que está escrito na palavra, irmão. Tem que entender o que está escrito na palavra. O medo de Paulo era esse. Eu tenho zelado por você, eu tenho orado por você, tenho trazido a doutrina fiel da palavra, tenho ensinado o que está escrito na Bíblia, não tenho saído do que está escrito na palavra, porque eu me preocupo com vocês, eu zelo por vocês. Talvez nem era muito fazer muita visita, mas pregava a verdade, porque é a verdade que vai libertar, é a verdade que vai preparar, que vai te apresentar santo na presença de Deus, é a verdade. Mas ele também tinha um receio, ele tinha um zelo pela igreja, mas tinha um receio, o medo de que, assim como a serpente enganou Eva, que aquela igreja também fosse enganada e apartasse da simplicidade e a pureza devida a Cristo. Presta atenção. Qualquer pessoa que vier pregar a palavra para você, você tem que analisar para ver. Analise na Bíblia para ver se está em harmonia o ensinamento que essa pessoa está trazendo e a Bíblia. Faça como os cristãos de Bereia, a cidade que Paulo chegou para pregar o Evangelho. A Bíblia diz que tudo que Paulo falava, que aquele povo conferia para ver se estava escrito. Presta atenção. A Bíblia diz que eles foram mais bons do que os cristãos de Tessalônica. Por quê? Porque tudo que Paulo falava, eles conferiam na Bíblia para ver se realmente estava escrito. Por isso eles foram chamados de nobres, cristãos nobres. Glória a Deus. Leia a Bíblia, irmãos. Adquire o conhecimento da palavra, para o diabo não te enganar. Para o diabo não te enganar com lábia. Porque saber falar, ele sabe. Conhecer a Bíblia, conhece. Ele conhece a letra, conhece. Ele sabe enganar. Ele tem a arte de enganar. O diabo tem a arte de enganar. Mas quem está na verdade, quem está na luz da presença de Deus, quem permanece no que tem aprendido da Bíblia, não será enganado. Aleluia, Deus. Será perfeitamente habilitado para toda boa obra. Glória a Deus. O segredo é a palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Amém. Quem entendeu a mensagem? Amém. Deus vai te abençoar, irmãos.